Um pedido de impeachment de Lula no Congresso já conta com o apoio de 100 parlamentares. A proposta foi apresentada pelo deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, e é motivada pela violação das normas de responsabilidade fiscal por meio do programa Pé de Meia. É isso mesmo. Lula está à beira da morte. O programa Pé de Meia já gastou mais de 3 bilhões de reais e não tinha previsão orçamentária e nem aprovação no Congresso, o que caracteriza crime de responsabilidade por parte do petista. Vamos acompanhar a reportagem e ver quais os desdobramentos dessa história e as possibilidades dessa aprovação pelo presidente da Câmara. E se você gosta de notícias reais, sem máscaras e sem manipulações, já se inscreve no nosso canal e ative o sininho para acompanhar as principais notícias com foco no Fato News. Na semana passada, o Tribunal de Contas da União bloqueou 6 bilhões de reais em recursos destinados ao programa. Nogueira comentou o seguinte sobre essa proposta, aspas, o Executivo tem usurpado as prerrogativas do Legislativo ao efetuar despesas sem o devido controle e transparência, ignorando as deliberações do Congresso. A decisão do TCU reforça que Lula cometeu crime de responsabilidade e tem que ser afastado do cargo. Temos fundamento jurídico, apoio popular e vontade política para que o presidente da Câmara dê andamento ao pedido de impeachment de Lula, fecha aspas. Adalberto Piotto comenta sobre a necessidade de previsão orçamentária e aprovação do Congresso. O pedido de impeachment já está com mais de 100 assinaturas no Congresso. Será que o presidente da Câmara vai aceitar o pedido? Vamos ver as considerações de Adalberto Piotto sobre o cenário político atual e as interfaces desse processo. Aí tem 3 pontos que precisam ser analisados. Primeiramente, é mais um programa social. E o Bolsa Família então não está dando certo, porque se eu estou precisando subsidiar novamente um jovem para que ele não fuja da escola, a lógica do Bolsa Família, e vou lembrar quando ele era chamado ainda de renda mínima lá pelo prefeito Magalhães Teixeira em Campinas, que é onde surgiu esse programa, era justamente garantir a presença da criança na escola, ser bem educada, a família recebia um valor para não ter que fazer essa criança, por exemplo, colocá-la em trabalho infantil, ela seria educada, uma vez educada não precisaria disso lá na frente, porque ela teria, por exemplo, condições de concorrer no mercado de trabalho. Não há essa exigência, não há esse acompanhamento, a escola não oferece, o governo não pede nenhuma, digamos, contrapartida. Essa é a contrapartida do cidadão. O que a gente percebe é que o programa social, então, não está funcionando, porque eu tenho que criar um novo programa social agora para jovens. E por aí vai. E não acaba nunca. Esse é o ponto. Depois, as questões técnicas. Sim, precisa de dotação orçamentária e precisa passar pelo Congresso Nacional. Aí vem um quarto elemento, porque aí vem a manifestação do TCU, que é dizendo claramente que há um problema nesse programa. Tecnicamente, sim, tem razões pelo menos para uma investigação num eventual processo de impeachment. Ocorre que o impeachment é um processo político. E o processo político, no entendimento pacificado, o presidente da Câmara precisa aceitar para essa investigação começar. E o detalhe, a aceitação do presidente da Câmara já afasta automaticamente o presidente de plantão. Ou seja, se o presidente da Câmara aceitar o pedido de impeachment, o presidente da República fica afastado para que a investigação ocorra. Pode até voltar lá na frente. Não há clima hoje político para isso, até porque neste momento a Câmara só está preocupada com a sucessão, que vai ocorrer agora nessa semana que vem, no final dessa semana. Aí você vai ter um novo presidente da Câmara, um novo presidente do Senado. Começa pela Câmara, é quase impossível imaginar. Você precisaria também de apoio popular, aí você precisaria de gente nas ruas. Janeiro e fevereiro não consegue colocar muita gente nas ruas por razões óbvias, né? Nós estamos voltando da virada do ano. Nada disso afasta a pedalada do governo, que tecnicamente está com todas as evidências se encaminhando para isso. Mas nós estamos falando de um crime num julgamento que é político, e aí eu preciso de clima político para o impeachment. O Lula já fez coisas muito piores, se a gente levar em conta a realidade brasileira hoje, e não avançou nada com o Lira neste começo do supostamente Hugo Mota como presidente da Câmara. Talvez não vá ocorrer não neste início. Enfim, é preciso aguardar o novo comando da Câmara. Ana Paula Henkel nos fala agora sobre o cenário econômico catastrófico do atual governo que contribui para o impeachment.
e explica as manobras importantes que precisam articular a eleição do novo presidente da Câmara no próximo sábado, dia 1º de fevereiro. Como o Piotr disse, né, temos que acompanhar esse cenário político. A economia não vai muito bem, né? Muitos falam da própria eleição aqui de Donald Trump, caso da imigração, dos transgêneros no esporte, isso, aquilo. Acho que tudo isso colaborou para a eleição e a vitória avassaladora do Donald Trump em novembro. Mas fato que o principal ponto dessa vitória foi a economia americana, que ainda está, né, em frangalhos, e o cidadão americano perdeu o poder de compra, de colocar o alimento na mesa, que é exatamente o que está acontecendo no Brasil hoje. Um ex-assessor do Bill Clinton, uma frase famosa que ele disse ainda na eleição, né, lá atrás dos anos 90, disse: é a economia estúpido, e é isso mesmo. A economia do Brasil hoje está em frangalhos. O governo vive tentando corrigir as coisas que ele comete de uma maneira completamente caótica, desastrosa. Eles não conversam, né, entre eles. Agora, ontem, no 4x4, nós tivemos como um dos convidados, além da deputada Bia Kicis, nós tivemos o deputado Marcel Van Hatten, e ele disse que ia oficializar a candidatura dele à presidência da Câmara hoje. Eu confesso que não chequei as notícias para ver se isso já aconteceu. Mas isso seria uma boa notícia para o Brasil, se nós tivéssemos, de fato, um presidente da Câmara comprometido com as pautas importantes para a nação, para o crescimento da nação, e não aquela politicagem, né, que nós temos visto nos últimos anos, tanto no Senado quanto na Câmara. Então, se Lula cometeu crime de responsabilidade, eu acho que, né, o mínimo é que nós temos que forçar a investigação, forçar o debate e não simplesmente fingir que nada está acontecendo. É preciso começar a colocar transparência no caminho do Brasil. Se Lula cometeu esse crime de responsabilidade, que ele pague, mas principalmente que nossas casas, representantes do povo, a Câmara e o Senado, que nós comecemos a fazer pressão para que seus presidentes sejam, de fato, pessoas comprometidas com o projeto Brasil e não projetos partidários. E agora vamos destrinchar melhor as articulações políticas em torno da eleição do novo presidente da Câmara, as manipulações e pizzadas, e como isso pode ser decisivo para que o processo de impeachment seja aceito no Congresso após o novo presidente assumir o poder. Tiago Pavinato e seus colaboradores conversam com Marcel Van Hatten. E eu queria já começar, Marcel, boa tarde em primeiro lugar, obrigado por estar aqui. Eu deixo claro que o convite é para todo aquele que quer falar. Então, se o Hugo Mota, que não precisa, quiser, o espaço está aberto também. E o que eu queria lhe perguntar é o seguinte, é uma coisa que eu já discuti com o Girão, com o Marcos Pontes, no caso do Senado. Eu como eleitor, eu não sou estrategista político, não jogo xadrez 4D, não sei jogar nem dama direito. Como eleitor, eu penso que o meu representante, ele tem que jogar aberto comigo, ele tem que dizer em quem vota. Você já começa que é errado, no meu sentido de ética e moral, ter uma eleição secreta para esse cargo. E segundo, ao que parece, é que os próceres da direita no Brasil estão contando com uma vice-cadeira, de uma vice alguma coisa, e assim contando com a diarreia do presidente da Câmara dos Deputados, para que, durante o seu surto de diarreia, eles assumam a presidência e tragam liberdade aos presos políticos do 8 de janeiro. Como é que está sendo essa candidatura, Marcel, e com essa paisagem desenhada de que o Hugo Mota já está eleito? A gente viu a pizzada aqui em São Paulo, não poderiam ter escolhido comida melhor, tudo acaba em pizza. Eu queria ouvir de você como é que está aí o seu feeling para a sala. Pavinato, obrigado em primeiro lugar, não pelo convite apenas, mas pelo trabalho que vocês fazem aí, incrível, e o tanto de pessoas que estão acompanhando é a prova disso. Você falou que o Hugo Mota está convidado também a dar entrevista. Quem sabe você podia sugerir um debate? Não vi até agora essa sugestão ser feita por nenhum meio de comunicação. Por que não um debate com o Hugo Mota e com o candidato da extrema esquerda, do PSOL, e da mesma forma no Senado da República? Acho que seria muito bom até para poder esclarecer isso que você disse, porque fé eu tenho em Deus. Agora, os acordos que estão sendo construídos e que estão sendo anunciados são bastante contraditórios, porque na oposição se diz que vai acontecer isso que você falou, né? O presidente passa mal, acontece alguma coisa que ele não pode tocar. Isso nunca aconteceu, quem sabe até aconteça, mas dessa forma como está sendo anunciado, nunca vi, né? Do vice-presidente ter esse poder de pauta para pautar algo tão importante que é a anistia dos perseguidos políticos, dos presos políticos. Nem o presidente anterior, Arthur Lira, teve esse poder, porque ele voltou atrás várias vezes, interrompeu inclusive o trabalho na CCJ, que ia aprovar a anistia lá para poder ir para o plenário, e criou uma comissão especial atrasando o processo.
Então aí também já entra o argumento contra aquela história de as comissões são muito importantes. Sim, tínhamos uma comissão importantíssima que era a CCJ. Sim, Carol Ticoni fez excelente trabalho e avançou com várias matérias. Nesse ponto específico, que não foi por culpa dela, o presidente da Câmara dos Deputados interveio e atrasou todo o processo. E é ele quem está também dando toda a legitimidade à candidatura de Hugo Mota. Então, na direita ou na oposição, há quem diga que vai ser pautado pelo vice-presidente a questão da anistia. E no governo, um vice-líder do PT, o deputado lá de Minas Gerais, Rogério Correia, anunciou alto e bom tom que o PT vai apoiar o Hugo Mota porque não vai ser pautada a questão da anistia. Então, em quem a gente acredita? E tem outra. Quando o PT tá junto no acordo, eu passo longe, porque não dá pra confiar, a gente já sabe disso. Então, por esse motivo e tantos outros, sou candidato à presidência da Câmara, vim trabalhando junto com a oposição desde o ano passado, sem a menor vaidade, para buscar uma candidatura que unisse toda a oposição. Até lançarmos a nossa candidatura e também a do senador Eduardo Girão no Senado da República, não houve, infelizmente, essa disposição da oposição em montar uma candidatura, mas também não houve disposição para claramente dizer quais são os acordos. Então eu não consigo confiar em acordos que não são claramente expostos pelo próprio candidato. E aí, te devolvendo a palavra, Pavinato, talvez a ideia de um debate fosse a mais ideal, porque eu poderia ter a oportunidade ali de perguntar ao Hugo Mota, escuta, qual é a sua posição sobre impeachment de Lula? Sou a favor, qual é a sua? A sua opinião sobre a anistia aos perseguidos políticos, que nem deveriam ser anistiados na sua maior parte porque não cometeram crimes, certo? A minha opinião é por anistia. E a sua? Combate aos abusos de autoridade do STF. A minha opinião é abrir a CPI imediatamente, investigar e punir. Qual é a sua? Infelizmente, não me parece que vão aceitar, mas a proposta está aí, está feita e a ideia passada para ti. Tá na mesa. Pois tem 2 minutos, deputado. O Diego quer lhe fazer uma pergunta. Diego. Claro. Marcelo, muito boa tarde. Um prazer falar contigo novamente aqui na Oeste. Parabéns pela coragem de lançar uma candidatura claramente de direita à presidência da Câmara dos Deputados. Mesmo a direita que teria condições, diante do seu número de parlamentares, de criar uma candidatura com musculatura que tivesse chance de prosperar no pleito. Marcelo, você tocou no ponto do impeachment do presidente Lula. Tem um grande pedido de impeachment sendo articulado nesse momento na Câmara dos Deputados. Você acredita que com todos os fatores que nós temos hoje, muito semelhantes, inclusive aos fatores que conduziram ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, crise econômica, falta de apoio dentro do parlamento, a sociedade desaprovando o governo, você acredita que numa eventual presidência do Hugo Mota, esse pedido de impeachment tem chance de prosperar, de pelo menos o processo ser iniciado? Diego, respondendo objetivamente a tua pergunta, sim, tem chance com qualquer presidente da Câmara, que não seja alguém, talvez, de extrema esquerda, mas também nunca vai chegar lá, né? Eu espero, pelo menos, que a Câmara não cometa esse desatino. Mas se há uma chance com o Hugo Mota, se ele for eleito, e nós vamos continuar buscando assinaturas para o impeachment do Lula nessa nova ilegalidade, esse novo crime de responsabilidade cometido que foi em relação ao pé de meia, com uma eleição minha, terá certeza o brasileiro de que o impeachment será pautado. Até porque eu já assinei outros pedidos de impeachment anteriores, estou assinando esse também, e seria absolutamente incoerente se eu, como presidente da Câmara, não despachasse esse processo para uma comissão especial, como obriga a Constituição. Então, pode ter uma chance com o Hugo Mota? Pode. É muito difícil, ele é da base do governo, ele é dos partidos republicanos. Aliás, tem apoio do PT. Eu diria que as chances são remotíssimas. E por isso que ainda fica mais incoerente a gente buscar assinaturas para impeachment, levar o povo para a rua, enquanto gente que é da direita vota numa pessoa que claramente terá enormes dificuldades em pautar um processo desse. Então, sem dúvida nenhuma, se eu for eleito, e por isso eu estou pedindo votos dos meus colegas, vamos pautar o impeachment do Lula e vamos continuar fazendo toda a movimentação necessária para que esse desgoverno seja abreviado, porque já não deveria nem ter aguentado esses 2 anos. Foi na base justamente da mentira, da perseguição, do fim das manifestações de rua que Lula se manteve no poder até agora. Se não fosse isso tudo, já teria caído. Vamos fazer uma casadinha, professor Suano, para a gente encaminhar? Professor Marcelo. Marcelo, boa tarde. Primeiro, parabéns pelo teu trabalho. Eu já falei isso uma vez, vou repetir. Você é um dos poucos tribunos que nós temos de verdade, uma das poucas esperanças de liderança política concreta no país, para agora e para o futuro. Minha pergunta vai ser muito direta. Você se candidatando, você é alguém que dá oposição e que certamente é o que todos estão dizendo aí, que a vitória já está sendo dada para o Hugo Mota. Qual é a condição concreta que nós temos, depois dessa eleição do Hugo Mota, de que ele possa ouvir a oposição ou que a tua candidatura possa dificultar o diálogo com o Hugo Mota para as outras pautas que virão, se porventura você perder? Porque ainda tem esperança, né? Sei lá, de que alguma coisa aconteça no Brasil. A gente tem que acreditar em milagre, que é o que nos resta. Mas qual é o dado concreto de que ele possa prejudicar a oposição? Excelente pergunta, obrigado, professor Marcelo Suano. Inclusive, vou fazer um merchan aqui, peguei da minha biblioteca aqui do gabinete o livro de sua autoria, Como Construir um País, que eu tive a honra de escrever uma recomendação na sua orelha. E traçando até um paralelo com a própria Venezuela, antes de responder objetivamente a tua pergunta sobre o que pode acontecer com a oposição, a gente lembra que a Venezuela teve um processo em que a oposição boicotou o processo eleitoral e acabou dando mais poder ainda para o regime. E aqui nós não estamos boicotando, mas estamos já antecipadamente dando mais poder para o regime e apoiando um candidato que é do regime. Por exemplo, dizem que, mais um desses acordos que só se sabe, né, de conversa de bastidor, não tem nada escrito no papel, não se vê o presidente, o candidato a presidente, Hugo Mota, com clareza anunciar isso, mas dizem que o PL ficaria com a primeira vice-presidência pelos próximos 2 anos e o PT indicaria 2 membros para o Tribunal de Contas da União. Sinceramente, isso é um péssimo de um acordo, se for realmente dessa forma. Porque se o PT vai indicar 2 membros do Tribunal de Contas da União, que fiscaliza as contas do Poder Executivo, as chances serão ainda menores de no futuro nós termos uma fiscalização séria sobre o governo do Lula. Basta lembrar que as pedaladas da Dilma
foram consequência, ou melhor, o impeachment da Dilma foram consequência de um relatório feito no Tribunal de Contas da União pelo ministro Augusto Nardes, que identificava as pedaladas fiscais. E agora, a questão do pé de meia, igualmente, surge de um relatório do ministro Augusto Nardes, o mesmo Augusto Nardes, no Tribunal de Contas da União. Mas ele logo se aposenta. E aí o PT vai indicar, segundo dizem nos bastidores, não 1, mas 2. Então, enquanto alguns conquistam cargos, o PT conquista poder. E esse é um problema da direita que nós vemos acontecer com muita frequência. Se negociam cargos, se negociam espaços políticos, que são temporários, enquanto a esquerda vai conquistando poder, que é o que realmente interessa na política. Então, Marcelo, pode ser que a gente tenha alguma espécie de retaliação. Na minha opinião, sou da mesma opinião do Pavinato que ele falou antes, não se negocia com o abusador, não se negocia com quem está cometendo ilegalidades. E, infelizmente, o que nós vimos, eu fui muito respeitoso antes de lançar a candidatura com o candidato Hugo Motta. O que nós vemos é que tanto o Hugo Motta como o Davi Alcolumbre, lá no Senado, são parte desse problema, porque permitiram que se chegasse até o ponto de um deputado federal como eu ser indiciado por utilização da tribuna. E aí ficaram indignados. Mas esse é o fim da linha. E já se está ultrapassando o fim da linha, porque o STF, inclusive, concordou com esse, não com o indiciamento ainda, mas com a investigação. Eles permitiram chegar a esse ponto. Como confiar que, de fato, eles vão fazer regredir isso e que os abusos de autoridade também sejam punidos? É muito difícil. Então, eu estou fazendo a minha parte. Eu não estou preocupado se vai haver retaliação. A minha situação já é de absoluta insegurança. Aliás, de toda a oposição no Brasil, qualquer um de nós pode sofrer a qualquer momento por qualquer justificativa esdrúxula, mentirosa, busca e apreensão, daqui a pouco ser mandado até pra cadeia. Eu tô aqui pra lutar pela liberdade de todos. E não tô aqui pra cuidar de assuntos pessoais meus, o que seria muito mesquinho da minha parte. É pra isso que estou na política. Se não fosse pra isso, eu estaria fazendo outra coisa da vida, não seria deputado federal. Muito menos colocaria a cara pra bater pra ser candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Ao contrário da Cláudia Raia, a gente não tem o que vibrar hoje em dia, né? A gente tá numa ausência de vibração, a Cláudia Raia com 17, a gente com nada. Eu concordo com esse ponto. A gente não pode transformar uma esperança em vice-esperança, né? Porque apostar em vice-liderança, em vice... A gente tá fazendo uma vice-esperança. Qual a sua opinião? Os deputados serão coerentes e votarão em um presidente para a Câmara que possivelmente aceitará o impeachment? Ou tudo vai acabar em pizza novamente? Deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal para acompanhar as principais notícias. Sem máscaras e sem mentiras. Com foco no Fato News.